Sejam bem-vindos ao podcast de Café em Café, um podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista, produtora de conteúdo literário, e hoje aqui comigo eu recebo Adriana Passari, também conhecida como minha tia e minha madrinha. Ela é jornalista, trabalha na rádio em Piracicaba. E aí, Dri, como que você quer se apresentar aí para todo mundo? Oi, Bru! Oi para todo mundo! Eu sou a tia Adri de Piracicaba. Sou radialista há quantos anos? Há Quantos mais anos? de quase 20 anos que eu trabalho com rádio, sou jornalista e sou uma grande consumidora de livros, né? E por isso a gente vai bater esse papo aqui para contar um pouquinho da minha visão, da minha, né, como é que como é que eu lido com esse universo literário que é tão prazeroso, né? Exatamente. E para começar, assim, para a gente dar esse pontapé inicial, como é que você se lembra de como que surgiu isso? Você tinha incentivo dos seus pais? Como é que era isso? Olha, tentando resgatar um pouquinho da memória aqui, desde lá de criança, a memória que eu mais tenho de quando eu comecei de fato a ler os meus próprios livros, porque a escola sempre exigiu leituras de livros e eu sempre os li, fato. Não tinha aquela coisa de assim, prova do livro, vou ler só o resumo, vou ler resenha. Eu sempre li os livros que eram recomendados pela escola. Mas o meu resgate de lembrança mesmo, de memória, de buscar livros por mim mesma, vem da minha quinta série, que hoje não sei se chama mais quinta série, como é que é mesmo? Hoje é ensino Acho que é fundamental. sexto ano. Sexto ano. E eu me lembro que a professora da escola que eu estudava, Aquiles de Almeida, uma escola municipal, a professora Dona Darli, que era professora de comunicação, ela tinha uma coleção de livros que ela levava uma vez por semana, ela própria. Existia a biblioteca da escola, mas ela tinha uma biblioteca dela, pessoal, com livros de jovens, né? Livros da juvenis. E ela levava um carrinho, sabe carrinho de feira? Se você lembra, porque quase não se usa mais isso. Carrinho de feira. Ela tinha ele carregado de livros e ela levava para a sala de aula uma vez por semana. E ela tinha um caderno de anotações dela e ela anotava tudo direitinho. Ela emprestava para os alunos quem queria ler os livros. Ela foi uma gênia. Legal. Porque assim, e eram livrinhos assim de aventuras, livrinhos que a gente gostava bastante. Aquelas séries, né? Isso, eram as séries, eu acho que era a série Vagalume, alguma coisa assim. Eu lembro de um dos livros, eu lembro muito o nome, que era PUC em Manobras de Guerra. Era a aventura da turminha da PUC. Era um grupinho de jovens e tal que se envolvia em aventuras. E ela levava uma vez por semana e a gente pegava emprestado os livros. Só que eu sou uma leitora desde essa época muito rápida. Eu leio muito rápido. E não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas assim, se você me perguntar nomes dos livros que eu li, autores, eu não me lembro, eu não tenho essa memória, mas as histórias eu guardo muito. Eu gosto muito das histórias, de conhecer histórias. Então, eu lia muito rápido. Então, uma semana até eu poder trocar o livro na sala de aula era um tempo longo demais para mim. Aí eu cheguei para a professora e eu disse para ela, prof, lógico que eu não falava prof nessa época, professora, olha, eu termino meus livros, eu fico vários dias sem ter livro para ler, porque eu já terminei antes de uma semana. Aí ela me autorizou, não eram todos que faziam isso, ela me autorizou, então vamos fazer o seguinte, vai na sala quando você terminar, na hora do intervalo, você vai até a sala dos professores, me procura, e a gente já troca o seu livro. Então, em vez de ler um livro na semana, eu já lia 2 livrinhos na semana. Então, essa que é a memória que eu tenho já de leitura, desde essa época de buscar os livros, assim. É a Caramba, memória mais então, antiga que eu tenho, se for contar quantos livros você já leu na vida... Mas é assim, a leitura, você sabe bem disso, quem lê também sabe disso, nós temos fases,
né? Então, tem as épocas da vida que a gente acaba ficando um pouco esquecida da leitura, deixa de lado, acaba priorizando. Hoje em dia, o celular é um grande vilão, né? Para nós que gostamos de leitura, de livros, assim, muitas vezes a gente se vê perdendo mais tempo no celular do que com um livro na mão, né? Então, são fases que a gente vai vivendo, né? Mas eu costumo ser uma leitora muito rápida, eu gosto de ler bastante rápido. Eu também, eu leio muito rápido, aí as pessoas pensam que... Mas eu também não guardo, não é que é aquela leitura que eu consigo ficar guardando detalhes, entendeu? A gente fica tão envolvido, às vezes, na história, né? Acho que você também passa por isso, que você quer saber o que acontece, e aí vai, quando você vê... né, Isso, eu gosto das histórias, eu gosto de conhecer histórias. Inclusive, uma curiosidade minha, assim, é que eu não gosto de resenha de livro. Eu não gosto de ler alguém que vai falar assim, eu li esse livro aqui, quero recomendar, e me posta uma resenha que já te dá muitas dicas do que você vai encontrar na leitura. Não gosto. Então, você não gosta de sinopse? Não, eu prefiro as surpresas. Eu até hoje em dia, na hora de comprar um livro, eu acabo lendo assim, uma contracapa, uns detalhezinhos, alguma coisa assim, na hora de escolher o livro, para entender um pouquinho. Mas realmente eu não gosto que me estrague o prazer da descoberta a cada página, não gosto. E tem algum gênero? Eu sei que você lê bastante livro espírita, mas tem algum outro gênero que você gosta muito também? Eu gosto... Gênero... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de histórias. Eu gosto de histórias diferenciadas. Romance. Amo fantasia. Romances, eu assim, gosto muito. Mas hoje eu já fujo um pouco daqueles romancezinhos mais água com açúcar, mais clichêzinhos. Isso já não me atrai tanto. Se eu pegar começar a ler, eu não vou largar até eu acabar. Ponto. Mesmo que seja clichêzinho. Eu tenho que chegar no fim da história. Mas eu gosto de muita coisa, eu gosto de bastante coisa variada, assim. Você nunca abandonou, então? Muito. Normalmente não, mas eu tenho um livro que eu preciso resgatar, que caiu na prova certa vez, acho que foi com a dona Darli mesmo, mas não foi na quinta série, foi algum ano mais para frente, que se chama Olhai os Lírios dos Campos. É um grande clássico, e não é? Eu não sei o autor, não lembro o autor para falar, por isso que eu falei para você, eu já não decoro o autor de nada, né? Mas, assim, Olhar os Lírios dos Campos foi um livro que foi recomendado na escola e ia ter prova. E essa mesma professora que sabia que eu gostava muito de leitura, eu cheguei para ela um dia e falei, professora, não estou conseguindo terminar esse livro. Eu começo a ler, e eu gosto muito de ler na cama, antes de dormir. Eu começo a ler, não dá uma página, eu durmo. Eu disse isso para ela, tá me dando sono. Olha como é que essa mulher foi inteligente. Ela podia ter me obrigado a falar, não, você tem que ler porque vai ter prova. Ela sabia que eu era uma leitora já. Ela me disse assim, não tem problema, leia o quanto você conseguir e venha fazer a prova. Eu vou precisar que você passe na prova aquilo que você captou do livro, que você entendeu, não se preocupe. E não me botou pressão nenhuma. Olha que maravilhosa. Né? E aí, como que você foi na prova? Eu acho que eu não fui lá muito bem. Mas é um livro que tenho na minha lista, na memória aqui, que eu tenho que ler agora na maturidade. Né? Porque a gente sabe que uma leitura em determinado momento da vida é diferente de uma outra leitura em outro momento da vida. Tem um livro clássico que eu já reli, que é o do Pequeno Príncipe, que eu li uma certa vez, eu já li de novo, e eu tenho várias edições do Pequeno Príncipe, porque eu gosto de ter o Pequeno Príncipe, é um clássico que eu tenho algumas edições dele, e eu já reli, e é uma outra visão que você tem ao ler o livro. Né? Então, eu tenho certeza que se eu ler hoje Olhar os Lírios dos Campos, acho que eu vou conseguir terminar de ler o livro, mas ele está na minha fila mental aqui, eu ainda não me propus a resgatar essa leitura. Legal, eu acho que essa questão da escola as escolas elas têm que talvez rever. Eu sinto ainda que tem essa questão da obrigação, você precisa, porque também talvez se a escola não fizer isso, as crianças, os adolescentes não leem. Mas talvez
com jeitinho, uma técnica diferente, talvez propor uma atividade diferente, isso talvez vá ficando mais tranquilo, né? E eu acho que é nessa fase que as adolescentes, as crianças, elas começam a se distanciar um pouco da literatura, né? Se elas não têm pais que leem, ou irmãos que leem, ou qualquer pessoa que lê em volta delas, é a escola que vai ensinar isso. Talvez essa obrigatoriedade de fazer prova, de tirar nota, né, afasta um pouco. Então, eu fico pensando, será que não teria um outro jeito de propor isso, né? As escolas, elas têm biblioteca, enfim, mas eu fico pensando quando for a Bia, né? É que a Bia me vê lendo, mas se eu não lesse, né? Como é que ia ser também? Mas, enfim, só uma coisa que me veio. Mas é bastante relativo também, porque a gente tem que incentivar, dar exemplo, incentivar a leitura desde pequenos para que desperte isso. Mas mesmo com todos esses esforços, é importante que os pais saibam, nem todos vão ser despertados para o interesse à leitura. Não, nem sempre significa uma falha da educação. Sim. Se seu filho não lê, porque aqui em casa eu leio bastante, o Leandro lê bastante, a Duda demorou a encontrar esse hábito da leitura, hoje ela já tem, mas a Jéssica já não tem muito. Ela Mas lê tem algumas outras coisas, habilidades. exatamente, mas ela já faz uma leitura mais lenta quando ela está com algum livro, ela não tem essa pressa que a gente tem, essa voracidade de acabar, então são coisas Exatamente. diferentes, né? Não significa, né, calma, Exatamente. tirar a pressão, né? E eu sei que você lê em situações inusitadas. Eu já escutei uma história sua de fontes bem, né, seguras, que Aham. você estava no Jump, Ah, naquela pula-pula, lendo um isso. livro, acho que era fazendo a unha e assistindo a novela. Era a TV ligada, pulando na cama elástica, assim, e lendo. Essa, Aquela unha. é, isso acontece em fase quando eu estou com algum livro que eu estou apaixonada, eu fico assim doente. Eu levo esse livro, por exemplo, no carro do meu lado, no banco do lado, porque se parar o sinal vermelho, eu leio 2, 3 linhas, assim que dá tempo. Isso me aconteceu muito. Os livros do Harry Potter, por exemplo, eu Sim. adoro. Eu li bastante, eu li todos. Então acontecia muito. Eu lia bastante na depilação. A minha depiladora ficava boba de ver, porque ela lá depilando, eu aqui assim, ó, com o livro. Aí e ela disse que contava para outras clientes ela, porque você não percebe a dor. Você tá lá depilando, você tá com o livro Não aqui, ó, mesmo, você não sente acabou. dor. Você se desliga. É ótimo, recomendo. Então, hoje em dia, eu levo assim, eu vou no médico, no dentista, ou eu vou em algum lugar que existe a possibilidade de ter que ficar esperando, levo o livro, porque daí você senta ali e fica lá. E Uma vez passa o tempo. eu fui num banco, que eu tinha que ir. Aí eu peguei e levei o livro. Beleza, vou sentar lá no banco, né, esperando minha vez e leio o livro. Sentei, eu peguei a senha, sentei ali, eu peguei o livro para ler, o rapaz já me chamou. Aí eu já fui pro caixa, já fechei, ele olhou para mim assim, falou, deu nem tempo, né? Eu falei, não, porque ele viu que eu sentei com o livrinho ali, pá, já me chamou. Mas Você então ficou eu triste daí. recomendo. É a Às primeira vezes eu pessoa fico, que não gosta de às esperar. vezes eu, Às vezes eu fico, porque tira a oportunidade da gente ler no meio de um dia, né? No meio do dia você poder abrir o livro, que é bom Exatamente. demais. E acho que é por isso também que o Kindle, né, agora eu sei que você não lê no Kindle, você nem tem Ah, Kindle. ó, ó, Não acredito! olha aqui, minha filha, ganhei no Meu Natal. Deus! Eu tô Eu passada. tenho. Eu estou começando a me habituar um pouco mais a ler no Kindle. Tô Mas assim, o passada. truque meu está sendo assim, ó. Esse aqui é o livro que eu estou lendo agora, tá? Chama A Tá, Doçura daí do você. Mundo. Ah, É esse mesmo livro que está aqui. também faço isso. Então eu estou levando esse, porque na virada do ano desse que passou, eu estava lendo um livro que chama O Pintacilgo. Muito bom Sei, livro, enorme. muito bom livro. Ele é gigante, ele é um tijolão assim. E eu estava indo levando ele para tudo quanto é lugar, e é pesado, até para enfiar na bolsa é grande demais, é pesado. E aí, com o advento do Kindle, você bota ele aqui e você leva esse aqui, mais levezinho, mais bonitinho, né? Você vai lá e consegue ler. Então, eu faço assim: eu leio aqui,
Aí depois eu chego, quando eu vou pegar esse aqui, eu tenho que atualizar, Sente avançar o as cheiro. páginas. Tem que... Esse aqui, inclusive, olha que dó. Tá vendo isso aqui? Dá para Meu ver? Deus, só cachorro. Gaia. Gaia deu umas mordidinhas aqui, ainda bem que ela não estragou ele todo. Mas tá aqui. Que já não é o primeiro que ela faz isso. No outro eu deixei, né? Porque tem uma coisa que eu gosto de fazer. Aí já tô embarcando em até outra história aqui, Bruna. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me serve para mim de memória de estante de livros lidos, né? Depois eu gosto de postar depois que eu leio o livro, porque daí eu coloco algum detalhezinho da história sem contar nada da história, só um chamariz, e eu gosto de postar na rede social. Eu gosto de fazer uma foto diferenciada. E o último livro que eu tinha lido foi o A Natureza da Mordida, que você me deu, me presenteou, eu li, gostei muito. E aí eu quis fazer a Gaia mordendo a capa do livro, porque simbolizando a natureza da mordida da capa do livro. Então eu deixei ela dar umas mordidinhas ali com Tudo dor em no nome da coração. arte. Exato. Mas aí esse aqui, acho que ela gostou da coisa. Esse aqui, como está na minha cabeceira atualmente, ela foi lá pegar e se divertiu. Meu E Deus deu do uma céu. roidinha básica. É isso. Antes da gente falar da sua hashtag que você criou justamente para essa questão da memória, eu lembrei de uma coisa que quando você falou do Harry Potter, né? Quando você leu Harry Potter, não tinha muito essa questão da internet, era uma coisa ainda que estava começando, né? E aí é uma coisa legal, porque você comprava, você lia em, sei lá, muito rápido, infinitamente rápido. Aham. Depois você passava para o Léo, alguma coisa assim, você me corrige. Isso. Eu era bem criança. E depois passava para minha mãe e assim por diante. Então, tinha livros que a gente às vezes queria reler depois, e aí já estava com daí tinha que comprar de Já está novo. circulando. Exatamente. Então, tudo começou, o Harry Potter formou, assim, uma legião Sim. de leitores, né? O Harry Porque, Potter, quando eu comecei a ler, eu apaixonei, amo o universo Harry Potter, adoro. Acho que é um grande, gigante mérito de muita gente que passou a ler mais depois de ler o Harry Potter. Tem até uma outra categoria que não precisamos estender aqui, mas, por exemplo, 50 Tons de Cinza, você que gosta de ler, se você pega para ler, você vê que não é uma leitura assim grande coisa. Mas o grande mérito dessa série de livros também é porque muita gente que não lia passou a ler, passa a pegar gosto pela leitura, e qualquer leitura eu acho que é recomendável. Você melhora o seu raciocínio, vocabulário, tudo, né? Enfim. Aí, quando eu comecei a comprar o Harry Potter, eu comprei o livro primeiro, eu lia e eu dava para o Léo, que é o meu sobrinho, seu primo, e ele também lia e depois passava adiante. Hoje, aí eu tenho, por conta desse hábito, eu lia, todo livro que eu lia, eu gostava de doar. Leio o livro, passo adiante, porque eu quero que as pessoas leiam, né? Aí eu criei a hashtag livro tem que voar, porque eu gosto de passar adiante, eu gosto de ser uma incentivadora de leitura, assim como eu já fui incentivada, eu gosto de incentivar também, passar adiante esse hábito, né? E aí, quando eu faço as postagens no Instagram e Facebook, paralelamente, eu já uso a hashtag livro tem que voar, que é uma hashtag minha. Se você entrar lá, você vai ver só os livros todos que eu tenho lido, né? Ultimamente ali, tá tudo ali, nessa hashtag. E só que assim, eu desenvolvi. Antes eu era mais desapegada dos livros, confesso. Antes eu era mais desapegada. Hoje eu já sou um pouco mais seletiva. Eu gosto de guardar alguns livros. Então, alguns livros eu não estou passando adiante. Eu passo vários deles. Esse aqui é um que eu vou passar. Eu não sei se as pessoas vão querer, porque está roidinho. Mas esse aqui o é um que livro eu tá posso comigo. passar. Eu posso passar adiante. Mas tem alguns que eu guardo, que eu gosto de guardar. Por exemplo, o Harry Potter, eu não tenho a coleção toda porque eu fui passando adiante. Mas eu ainda penso em adquirir a coleção completa de volta, só para ter na estante. Por puro prazer, puro luxo de ter a coleção do Harry Potter. Tem uma coleção das Sete Irmãs,
que eu comecei a ler, eu li o primeiro, me apaixonei, passei adiante, depois eu li o segundo, aí eu já fiquei com dó, comecei a ficar com dó, aí eu comecei a guardar a coleção toda, porque são, até o momento, 8 livros, o nono, que é o último da série, que foi lançado, inclusive, após a morte da Lucinda Riley, que é a autora. Vai sair agora esse ano, né, Bruce? A gente... E eu vou te dar de presente. Aí vai chegar esse ano aqui, eu tô louca para chegar ele. Aí, quando eu comecei a fazer a coleção da série, eu não tinha mais o primeiro, porque o primeiro eu tinha doado. Então, eu fui num sebo e eu achei esse livro e eu comprei e eu completei a coleção. Então, eu tenho todos. Então, alguns autores, especialmente quando eu gosto muito, que tem uma série, eu guardo também, do Zafon, que é um que eu comecei a ler um livro dele, depois tinha algumas sequências, eu também guardei. Então, tem alguns livros hoje que eu guardo. Que E são mais hoje, xodó. e hoje eu já sou mais chata até para emprestar, porque o livro é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de devolver, esquecem de ler, não leem, não leem e fica lá parado, aí não entrega de volta. Então, Sim. assim, alguns que eu tenho guardados eu prefiro nem emprestar, então eu prefiro doar. Os livros que eu Você sou já não mais cria essa apegada. expectativa de receber de volta, né? Exato, eu dou, porque eu quero, e eu falo, terminou, passe adiante. Passe para Entendeu? frente. Quando eu estou passando é porque é assim, pode passar para frente, pode entregar para alguém ler. E você já entrou no próximo tópico aqui que eu ia te perguntar, sebo ou livraria? Os dois, sempre, sempre. O sebo é uma delícia de garimpo, né? Garimpar é bom. A livraria, o cheiro, você passar a mão nos livros, né? Eu passo. Ai, imagina na época da pandemia você não poder ficar passando a mão, o que Podia não era cheirar. recomendado, não podia cheirar. Mas os dois, altamente recomendado. E eu frequento os dois. Os E dois. é Eu legal e Ana saber que muito. é legal saber que toda vez eu passei muito as férias em Pira, né, quando criança e adolescente também, mas eu lembro muito de passear no shopping de Piracicaba e na Nobel, que deve ter até hoje, né? Ela é Tem. Infelizmente, Piracicaba tem pouquíssimas livrarias, a Nobel é uma. Nós temos no centro um sebo que também é livraria, que também vende livros novos e vende livros usados, mas assim, e a Nobel do shopping, mas temos poucas opções. Uma coisa legal que tem aqui em Piracicaba, o CVV Piracicaba faz brechó de livros. Eu dou muitos livros para eles, porque aí eles vendem a R$ 5. Eu já doei para eles livros, Bruna, que estavam na livraria, lançamento. Eu li, tá zeradinho. Eu passei para eles, eles foram lá e venderam por R$ 5. Ajuda a entidade, ajuda a pessoa que quer ler, né? E faz o livro voar. Já fiz isso. exatamente. Mas é bom, muito bom, E a gente adora entrar em livraria. Eu nem eu estou visitei uns podendo muito, porque você já está com muito porque livro comprado. eu tenho muito livro na fila, tenho muito livro na fila, muito mesmo, porque além de eu ter comprado na Bienal do Livro, sempre você foi, eu fui, a gente vai, a gente não resiste, a gente compra, a gente compra livros. É uma coisa que a gente investe mesmo. Aí você compra e fica lá na fila para esperar a vez da leitura, né? Fica lá. E além disso, desde que a vovô faleceram ali, 2016, 2017, você sabe que fui eu que peguei todos os livros que eles tinham na casa. Eu peguei Sim. todos. Eu fiz uma seleção do que eu iria ler, do que eu não iria ler, doei todos que eu não iria ler, separei aqueles que eu penso em ler um dia e trouxe tudo para mim. Então eu tenho muitos livros para ler, tá tudo na fila. Tá lá. Eu Legal. vou ler. Eu vou ler. Não posso Porque partir dessa comprar daqui antes de livros eu é ler uma difícil. estante inteira. Ó, o truque. Eu não posso partir dessa encarnação aqui enquanto não terminamos os livros todos. Tem livro lá. E você, porque a gente sabe, né, que comprar livros é um hobby totalmente diferente de ler livros, né? Não necessário. Eu acho lindo a pessoa falar, eu termino todos que eu tenho antes de comprar outro. Gente, Ah, não dá. autocontrole. Não dá. Não dá.
Tem condição. Igual eu fui ontem no sebo, eu fui num sebo que parece é gigantesco, Ah, eu vi o vídeo. É esse que você é fez o vídeo? Eu um vi. galpão, assim. Ah, E eu descobri enfim, eu não ia para comprar, eu ia só para gravar, né, mas no fim eu saí com seis não dá. livros. A gente não tem maturidade para entrar numa, Mas numa livro não livraria, um conta como sebo. gasto, livro não conta Não, como gasto, é investimento. investimento. Eu também concordo. A agora eu Ah, é sei uma que você já curiosidade. pode falar, Uma pode falar. curiosidade sobre livros que eu tenho muito carinhoso assim guardado na minha memória. Eu tenho a Jéssica tinha uma amiguinha pequenininha, era minha vizinha, queridinha Rafaela, foi fazer aniversarinho dela de, não sei se era 3 anos, um ano, eu não sei, foi aniversarinho dela. Eu fui comprar um presente, eu escolhi um livro. E era um livro da Branca de Neve, daqueles que abre e vira o castelo, Pop-up, aparece. né, que eles chamam. Isso, esse. E ela apaixonou num grau no livro, na historinha, que aí o aniversarinho dela foi no tema da princesa ali do livro. Ela pegou gosto. O Kevin, meu sobrinho, ele, quando era pequenininho, ele começou a gostar também de leitura e eu comprava muitos livros para ele. Eu comprava e ele ficava até sem graça. E eu falava para ele, Kevin, ele era novinho. Terminando esse livro, porque foi na livraria com a gente comprou o livro para ele. Quando você terminar esse, você me fala, aí a gente já te compra outro. Ele ficava no fim, ele começou, ele se tornou um grande leitor, incentivado também por isso. E chegou um momento que ele tinha até vergonha de avisar a gente que ele já tinha terminado, que ele estava se sentindo meio pidão. Mas não. 2 dias. 2 dias depois, tia. E é gostoso você saber que você fez parte também, né, da Sim, sementinha ali, né, dessa leitura, né, desse despertar. exatamente. E eu sei que você já escreveu um livro. Já, não sei se Você dá para a gente pretende um chamar. dia não sei Com se dá para certeza, tem tenho começo, meio e fim? vontade. Tem, começo, meio e fim. Talvez eu nunca não tenha ficado tão feliz com o final que eu dei para o livro. E o meu medo é o seguinte: eu escrevi ele há bastante tempo, está engavetado. A única, acho que, pessoa que leu ele inteiro, que eu Foi o vô. passei, foi o vovô. Eu dei para ele, ele leu, ele gostou, aprovou. Mas, assim, se eu pegar e reler, eu sei que eu vou acabar modificando muita coisa e não sei se é isso que eu quero, porque esse é o livro que eu escrevi lá e que é. Então, eu fico muito nessa dúvida. Já pensei em publicar, mas a gente sabe que publicar livros é um esporte caro, né? Não é tão simples assim. Dá para fazer, não é nada que não dá para fazer, dá para fazer. Mas é um sonho, um projeto que ficou ali na gavetinha. Quem sabe uma hora vai sair ou vai ficar aí para Ou um algum. novo livro. Né? Eu realmente, né, poderia até dar um start aí Daí, de quando uma você estiver bem história. famosa, você publica esse, Ótima ideia. o Gostei. início. Boa ideia. Agora, para fechar nosso bate-papo, se você pudesse indicar um Já, livro, um só? um para as pessoas. É uma brincadeira que eu estou fazendo com as minhas convidadas. Tá, indicar um livro. Uhum. Olha, tem um que eu estou pesquisando que eu não lembro o nome, tá? Faz muito tempo que eu li. Um amigo meu, uma vez, ele me falou do livro. Aí eu falei, me empresta? Ele falou, então eu não empresto livros, né? Eu guardo todos. Mas ele foi lá, ele comprou, ele me deu um livro. O livro, eu não lembro o nome desse livro. Bruna do céu, eu tô louca, mandando um nó na minha cabeça para tentar lembrar. Que é um livro que fala sobre situações trágicas, situações de risco que as pessoas passam e a atitude que elas têm que são saudáveis. O que fazer numa situação dessa que ajuda os demais, assim, a evitar uma tragédia maior. É muito legal. Fico devendo, vou te passar uma outra hora o E eu livro. posto no Instagram. Isso. Mas hoje eu até trouxe um, achei que você fosse perguntar, e eu trouxe um que eu gosto demais, que é esse aqui, vai estar invertido. Ah, não, tá certo a câmera aqui, né? Nós somos o Uhum. clima, Jonathan Safran Foer. Esse livro aqui,
eu acho que todo mundo devia ler. Todos, todos. Ele já está até um pouco, ele não é novo, tá? Ele não é recente, ele já é mais, eu não lembro que ano que foi que ele lançou, mas ele fala, aqui ó, 2020, esse aqui é de 2020. Ele fala muito do nosso planeta, da situação que nós estamos, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Quando eu li esse livro, ainda essas grandes transformações que nós estamos vendo hoje, mais acentuadamente no clima, ele já falava lá no livro, e que a gente já estava muito atrasado na possibilidade da gente reverter esses efeitos nocivos que nós estamos tendo para o planeta. Então, aqui, e ele te dá muitas referências científicas, de pesquisas, que apontam alguns caminhos, algumas atitudes que a gente tem que ter para, no mínimo, diminuir o estrago que a gente causa no ambiente. Legal. Que é um outro tema que eu gosto bastante, que é sobre assunto ecologicamente correto, que a gente já está atrasado, a gente já perdeu esse bonde. O timing, né? Já perdemos esse time, já infelizmente, o estrago já está feito. O que a gente pode fazer agora é nos adaptar e tentar reverter alguma coisa que ainda dá para reverter. E esse livro fala muito disso, só que ele é assim, meio catastrófico, e quando você acaba de ler isso aqui, você fica apavorado. Eu falei, você fala assim, ó, eu não vou falar a palavra, mas... Entendeu? Entendi. Depois que você lê isso aqui... Você já nem dorme, né? Já precisa de já marca terapia. Ele é um pouco isso, mas eu sobrevivi, eu li, 2020 o livro, até aqui eu consegui superar. Sobrevivi, é boa. Então tá bom, obrigada pelo bate-papo, espero que as pessoas gostem, e beijo então. Obrigada, Bru, obrigada a você, um abraço para todo mundo que está assistindo, obrigada pela oportunidade, falar de livros é sempre muito bom, sucesso para você no podcast, que eu tenho certeza que já está assim. Obrigada. Tchau.